sabe quantos peixes cabem aí no seu aquário de verdade? Assiste esse vídeo que a gente vai mostrar para você como deixar os peixes do seu aquário muito mais felizes. Oi pessoal, hoje a gente veio aqui tentar ajudar mais uma vez naquela dúvida que é a mais difícil, a mais recorrente e onde a gente recebe pergunta todos os dias no nosso canal, que é quais peixes ou quantos peixes eu posso colocar no meu aquário? E por que é tão difícil descobrir isso e definir quantos peixes a gente vai colocar no nosso aquário? Isso é tão difícil porque tem muitas variáveis, né? A gente diz que tem diversas variáveis, mas 5 coisas muito importantes para a gente saber, para ter certeza se cabe os peixes, se eles vão conviver bem e se nosso aquário vai dar certo. E como a gente conseguiu descobrir isso? É uma coisa muito difícil. Eu sempre falo que esse é o grande segredo do aquarismo e a gente só consegue saber mesmo baseado nas nossas próprias vivências e experiências. Por conta disso, a gente até criou um quadro no canal que chama Fauna Fits, onde eu vou sugerir, meio que numa receitinha de bolo, qual é o tamanho do aquário, o que vai ter de filtragem, iluminação, substrato e quais peixes cabem ali. Claro que eu não consigo resolver as dúvidas de todos, porque eu pego uma receita e passo. E para você entender como eu consigo chegar nessas receitas ou como passar esses projetos para vocês, eu faço uma coisa super simples aqui na Aquática, que é perguntar para todo mundo. Muitos dos projetos lá são projetos pessoais meus, ou seja, aquários que eu sei que deram certo porque eu montei na minha casa. E várias vezes eu tô aqui e quero gravar um Fauna Fits e eu pergunto para alguém: qual foi o aquário que você montou e que ficou mais harmonioso, que você teve menos dificuldade entre os tamanhos dos peixes, onde um não predou o outro, onde ficou harmônico e ficou tudo bem, do jeito que a gente quer? Porque o que a gente quer é que os peixes vivam e fiquem felizes e saudáveis no nosso aquário. E eu vou pegando a expertise de todo mundo que trabalha aqui, e aqui na Aquática a gente tem muitos aquaristas que já tiveram muitos aquários, e vou passando essa informação para vocês. Claro que numa forma de receita, para não ter erro, porque eu não quero induzir vocês ao erro, mas basicamente é o que a gente tem de experiência mesmo. Então são coisas que a gente sabe que deram certo simplesmente porque a gente testou. Claro que não dá pra gente testar tudo e que talvez você tenha ideias e projetos que a gente nunca chegou a tocar no nosso quadro Fauna Fits, que inclusive eu quero fazer um adendo aqui sobre o Fauna Fits, que a gente está reformulando ele e agora todos os Fauna Fits vão ter um projeto completo no nosso blog. O blog do nosso site mesmo, www.aquaticabrasil.com.br. Lá a gente vai deixar mesmo um passo a passo, até de como você vai montar o aquário, quais produtos são interessantes, os peixes, de acordo com o que a gente falou no quadro Fauna Fits, para te ajudar mesmo a você pegar isso, imprimir, levar numa loja, pegar tudo o que você precisa e montar um aquário de sucesso, um aquário harmonioso na sua casa. Mas apesar disso, desses projetos que a gente está deixando pronto, eu queria explicar para vocês como vocês em casa podem chegar à conclusão de quantos peixes você pode pôr no seu aquário. Para isso, a gente tem que pensar em várias coisas e a primeira é o tamanho do aquário. Eu sempre falo que é melhor você pensar primeiro em que peixes você quer e depois em qual é o tamanho do aquário. Mas o tamanho do aquário realmente vai ser muito determinante em quais peixes eu posso ter. Para a gente pensar nisso, a gente tem que saber a litragem real do nosso aquário e pensar no tamanho final dos peixes. Tem várias regras aí na internet, de 1 centímetro de peixe por litro, e todo tipo de regra no aquarismo ela é complicada, porque aquarismo, né, biologia, não é matemática. A gente não consegue ter regras muito definidas. Então essa história de 1 centímetro de peixe por litro pode até te ajudar a ter uma ideia, mas não vai ser o que vai determinar o sucesso do seu aquário. Você pode pensar nisso para te ajudar, mas não se apegue a isso. E lembre, quando você usar essa regra de 1 centímetro de peixe por litro, que você tem que pensar no tamanho final do peixe. A gente sempre tem que dar uma estudadinha lá, olhar qual que é o tamanho final do peixe e pensar nisso. Então a primeira coisa, a gente tem que saber o tamanho do nosso aquário. A segunda coisa, claro, é uma coisa que é super difícil, que a gente fala muito aqui no canal, que a gente tem que estudar muito as espécies e vai muito dessa vivência que eu falei para vocês, que a gente já teve aqui, mas é saber a compatibilidade das espécies. Claro que pH e temperatura são primordiais quando a gente pensa nisso, mas hoje os peixes já são criados em cativeiro e são muito diferentes das condições de pH em que eles conseguem viver bem e saudáveis. Então o pH ajuda a gente nesse processo, mas não tanto. Claro que os extremos a gente vai conseguir excluir com a questão do pH. Então óbvio que eu não vou pôr um neon cardinal, que é de um pH super ácido, num aquário de ciclídeos africanos, que é super alcalino. Esses extremos a gente consegue eliminar, mas o meio ali talvez a gente não precise tanto pela regra do pH, mas regras mais simples como tamanho. Todo peixe grande come o peixe pequeno, então a gente sempre tem que pensar em tamanho. A gente tem que pôr peixes que sejam do mesmo tamanho. Quando eu penso num aquário jumbo, eu vou pensar em peixes que eu posso introduzir pequeno no aquário, mas que todos vão crescer juntos e ficar muito grandes. Porque o peixe que ficar menor facilmente vai ser predado. Quando a gente
pensa nessas espécies, que a gente já determinou o tamanho do aquário, e se elas, o tamanho final, e se elas não vão se predar, se elas têm comportamentos pacíficos e se o pH está tudo certo, a gente vai entrar em outras questões que são de verdade a decoração do aquário. Se os peixes precisam de tocas e de plantas, a gente vai ter que escolher peixes que gostam desse tipo de ambiente. Diferente de peixes que precisam de mais natação e poucas tocas, que aí a gente vai montar um outro tipo de aquário. Outra coisa muito importante para a gente determinar o que dá para colocar no nosso aquário são ocupar os estratos diferentes. Então a gente tem que pensar em peixes que nadam, então que vão ocupar a zona de cima do aquário, os peixes que se intocam e vivem mais escondidos, mas ainda em natação, e os peixes de fundo. Então quando eu penso nesses 3 níveis de aquário, eu consigo pensar em peixes diferentes para cada lugar. Quando a gente faz lá o quadro Fauna Fits, a gente sempre se preocupa em ocupar todos os estratos, porque isso vai dar um aquário muito harmonioso. Passando por isso, a gente ainda tem que falar de filtragem, porque eu posso ter um aquário de 20 litros com uma filtragem que está dando conta para 20 litros, ou que está até não dando conta de 20 litros, como eu posso também ter um aquário de 20 litros com uma filtragem muito excelente, que eu vou conseguir otimizar e ter mais peixes naquele aquário. Aí, quando a gente tem uma filtragem excelente, a gente pode ter qualquer quantidade de peixes? Claro que não, mas a filtragem, a gente sempre tem que trabalhar com um excesso. Quando a gente tem muito peixe no aquário, alimenta demais e tem uma filtragem menor, os peixes ficam agressivos, a gente tem baixa qualidade de água, baixo crescimento e a gente não vai ter os peixes felizes em um aquário harmonioso do jeito que a gente quer. Então a filtragem também tem que ser levada em conta quando a gente vai pensar na quantidade de peixes. Por isso que uma outra coisa importante para montar um aquário é introduzindo os peixes aos poucos. Tem algumas exceções, tá? De vez em quando a gente fala isso, olha, por exemplo, ciclídeos africanos. É mais interessante eu introduzir todos juntos para que eles estabeleçam os territórios ao mesmo tempo do que manter uma colônia lá e depois colocar novos peixes que vão ser agredidos, porque vai ter uma nova briga pelo território. Mas raras as exceções, de maneira geral a gente vai sempre introduzir os peixes aos poucos, para a gente ir acostumando a biologia do nosso aquário à necessidade biológica dos nossos peixes. Então a gente vai fazendo isso sempre devagarzinho. Tá notando como é difícil a gente descobrir quantos peixes cabem no aquário? Por isso que é tão difícil a gente tratar desse assunto. Mas eu vim trazer essas dicas para vocês pensarem melhor quando vocês estão montando um aquário. Então, por exemplo, se você quer montar um aquário de discos, a gente sabe que disco é um peixe de água ácida, é um peixe maior e é um peixe que tem uma natação mais lenta. A gente sempre tem que pensar nisso também. Se a gente coloca peixes de natação mais lenta com peixes de natação muito rápida, normalmente a gente não tem um aquário harmonioso. E os discos, apesar de parecerem muito letárgicos, de nadarem devagar, eles são predadores. Então, quando a gente quer pular o nosso cardume de neon junto com os discos, nem sempre dá certo. Porque às vezes eles acabam comendo os neons. Quando eles estão super bem adaptados, eles conseguem predá-los. Então, se você quer ter um aquário harmonioso na sua casa, você pode seguir as dicas que a gente está passando no Fauna Fits, mas você tem que seguir esses passos que eu te passei agora, que são olhar o tamanho do seu aquário e pensar no tamanho final dos seus peixes, pensar no pH como para estabelecer limites, para a gente não exagerar entre os ácidas e os alcalinas e chegar num meio termo. A gente também tem que pensar na compatibilidade das espécies, peixes muito agressivos, peixes carnívoros, peixes algueiros, e pensar em todos os estratos. E além disso, a gente tem que sempre pensar na capacidade biológica do nosso aquário. Às vezes a gente até tem um aquário grande, caberiam muitos peixes, mas como às vezes você não está ainda com um filtro tão legal quanto você gostaria, ou não conseguiu investir nas mídias ainda, você trabalhar com menos peixes por um tempo, até conseguir melhorar a sua filtragem, também pode ser uma boa opção. Não esqueça também de verificar as necessidades específicas do peixe que você está pensando, ou seja, toca para os cascudos, casinhas de cerâmicas para os ciclídeos anões, e aí vai, porque tem uma infinidade de necessidades específicas que a gente sempre tem que dar uma estudadinha. E a máxima de que o maior aquário é sempre o melhor é verdade. Isso não é papo, né, dos aquaristas, nem de vendedor, nem de lojista, mas os aquários maiores são mais estáveis e, claro, a gente consegue ter mais vida e proporcionar mais conforto para os nossos peixes em aquários maiores. Mas não é impossível conseguir um aquário equilibrado e muito bem montado num aquário menor, mas isso precisa de bastante experiência. E ainda a gente não pode esquecer de uma coisa que é fundamental, mas que a gente tem visto muito erro aqui no canal. O pessoal mandando foto dos aquários pra gente, fazendo perguntas, e a gente acaba vendo a foto e se deparando com isso, que é um erro bem básico, que é aquários sem substratos, né?
É óbvio que existe o aquário body bottom, já falei várias vezes aqui no canal de montar um aquário sem substrato, mas ele precisa de coisas especiais, de uso de biológicos, de filtragem excelente. Os aquários mais padrão, a gente vai sempre colocar cascalhos próprios para aquário, que não alterem o nosso pH, ou que alterem, mas que a gente saiba. Então eu vou pôr um substrato alcalino num aquário que eu preciso de alcalinidade. A gente vê muito erro aqui no canal, e o pessoal mandando dúvida pra gente, de aquários que você usou cascalhos de concha para aquários de pH ácido, que é totalmente não aceitável. Os cascalhos coloridos que soltam tinta e acabam destruindo o aquário, né? E muitos aquários sem cascalho, que também não é bom, não traz conforto e não faz uma montagem adequada. Então também pesquisem sobre o substrato e sigam as nossas dicas. E o que você ficar de dúvida, deixa aqui pra gente te ajudar. Ficou com mais dúvidas do que aprendeu aqui nesse vídeo, isso eu tenho certeza, mas o aquarismo é isso mesmo, a gente tem que estar sempre correndo atrás para conseguir sucesso nas nossas montagens. Vão mandando pra gente os tipos de aquários e o que vocês querem, que a gente vai respondendo no Fauna Fits, mas pensem em tudo que eu falei aqui nesse vídeo hoje. Continue seguindo e até a próxima!